Olá pessoal, aqui é o professor Alex Marinho novamente e na aula de hoje, finalmente, então nós iremos estudar e ver na prática, né pessoal, como o SGBD Postgres implementa os gatilhos, né, a solução de gatilhos, a nossa regrinha de integridade, nossa restrição de integridade de gatilhos. Então preparei um material de aula rapidinho aqui, reparem, eu vou dar uma pincelada e nós vamos então partir o quanto antes para a prática. Tá? Então, importante dizer, né, que gatilhos eles são então procedimentos armazenados, ou seja, então são objetos que ficam armazenados na minha base de dados, que são acionados por algum evento, né, lembram? Então eles pertencem às regrinhas ECA. Tá? Em um determinado momento, então eu tenho que especificar sempre o momento, before ou after, e na maioria dos bancos de dados, né, gente, esses eventos, que são chamados eventos disparadores, eles são inserções, atualizações, exclusões, né, então a gente vai trabalhar talvez com esses três aí, select, e os momentos, então a gente vai trabalhar com dois, né, que é o before e o after. Tá? Na aula passada, ou nas aulas que a gente vem trabalhando aí, nós vimos como é que os gatilhos eles são implementados a nível de SQL, né, do padrão SQL. E na aula passada eu cheguei a comentar com vocês que o Postgres, né, ele não trabalha, ele não segue fielmente ao padrão SQL. Tá? Então um dos diferenciais dele é que no Postgres, né, os gatilhos eles estão sempre associados a funções de gatilhos. Ou seja, é uma função que a gente vai criar e ela sempre terá um retorno para um gatilho. Tá? Então, talvez a função, nós iremos ver agora, seja a parte mais importante e não o gatilho em si dentro do Postgres, tá? Porque toda a minha lógica eu vou implementar dentro da função de gatilho e não no gatilho propriamente dito. Tá? Então, as funções de gatilhos aí, elas não recebem nenhum parâmetro, tá? E elas retornam sempre o tipo gatilho. Tá? E ainda então qual é então a sintaxe, né, de uma trigger usando a ideia do Postgres, né? Então é create trigger, a gente vai dar um nome, vai dizer qual é o momento e vai dizer qual é o evento e vai chamar a função. Tá? Então se nós olharmos assim friamente, tá pessoal, usando o Postgres no create trigger, a gente apenas vai dizer o momento e qual é o evento disparador, só isso. Toda a partezinha da condição e do conjunto de ações estarão dentro da nossa função, tá? Da função que nós iremos implementar, ok? Então assim, ó, para seguir essa nossa aula aqui, vamos fazer um exemplinho prático. Vou tentar ir bem calmamente, tá? Bem passo a passo, para que vocês possam entender. Tá? Então o que vai acontecer aqui? Ó? Nós vamos voltar para o nosso PGAdmin, bonitinho. Eu tenho umas bases de dados aqui prontas de outras disciplinas, e inclusive da nossa. E aqui que a gente vai fazer? Tá? A gente vai criar uma nova base de dados. Tá? Uma nova base de dados que eu vou dar o nome aqui de loja. Tá? Podia ser mercado, aula, gatilhos. O nome aqui é irrelevante. Tá? Vou chamar de loja aqui, que é um nomezinho curto. Tá? Então ele vai criar aqui. E o que a gente vai implementar dentro desse nosso loja? Ó, eu cliquei nele, me conectei a ele e vou abrir uma consulta SQL arbitrária. Tá? Então reparem, ó, eu estou aqui no SGBD loja, olhem aqui em cima, e estou logado como superusuário Postgres. Muito bem. O que essa loja aqui ela vai representar? Tá? Ela vai representar um sistema de compras, como se fosse um mercado, por exemplo, ou uma loja propriamente dita. Tá? Então assim, ó, vai ser bem simplificadamente. Então nós vamos ter apenas, nesse primeiro momento, 3 tabelinhas. Tá? Uma tabelinha chamada de produtos, uma tabelinha chamada de vendas
e uma tabelinha chamada item venda. Tá? Então vocês imaginem, vocês estão no mercado, vocês vão lá, vão colocando todos os produtos que vocês querem dentro do carrinho de compras e quando vocês chegam no caixa lá, o caixa ele vai passando, né, produto por produto, tirando do carrinho de vocês e passando produto por produto, e a cada produto passado então vai sendo registrado, né, dentro dessa tabelinha item vendas. Tá? O script deste banco de dados, aqui desse esquema, está disponível para vocês lá no nosso ambiente, lá no Siga. Tá? Eu vou aqui, ó, copiar e colar, certo? Tá? Eu vou aumentar aqui, certo? Olhem aqui, ó. Deixa eu tirar esse cara. Tá? Então aqui, né, gente, o que está acontecendo, certo? A gente tem então aqui, né, uma tabelinha chamada produtos, certo? Que tem um código do tipo serial, nossa chave primária, uma descrição do meu produto, poderia ser o nome do produto, e quanto que eu tenho em estoque atualmente desse produto. Tá? O default é 0, eu não tenho ninguém. Uma tabelinha chamada vendas, onde eu tenho o código da venda também serial, uma data da venda, do tipo date, e um valor total da venda que inicialmente começa em 0. Tá? Então vocês pensem, né, assim, que essa venda aqui, quando vocês chegam no caixa lá, e a pessoa que está lá, ela vai então ter um botão, um comando lá que vai dizer, ó, chegou um novo cliente, vai começar a registrar uma nova venda. Então é gerado um código, essa data ele pode pegar do sistema, né, a data atual, current date ou now, tem funções específicas para isso, e o valor da venda sempre inicia em 0. E aí, então, à medida em que a pessoa vai registrando os produtos que vocês compraram, ou que vocês estão querendo levar no carrinho de vocês, imaginem essa tabela item venda aqui como se fosse o carrinho, tá? Onde vocês têm um determinado produto, uma determinada quantidade desse produto, tá? Então esses caras aqui eles vão estar registrados para uma determinada venda, um determinado produto, quantos desses produtos e quanto custa cada um desses caras, tá? Obviamente, né, pessoal, que esse valor unitário, o correto seria ele estar atrelado à tabela produtos aqui. Mas para fins de facilitar, né, o entendimento e criar o nosso gatilho, eu deixei ele aqui, tá? Porque senão dentro do meu gatilho vai ter que fazer um outro select lá dentro, tá? Podemos até explicar quando a gente for ver, mas vamos, por questões de simplicidade, deixar esse valor unitário aqui. A nossa chave primária, ela é uma chave primária composta, né, do código da venda e do código do produto, e temos aqui duas chavezinhas estrangeiras implementando então a integridade referencial, tá, gente? Então nós vamos trabalhar só com essas três tabelinhas aqui, bem tranquilinhos. Então vamos selecionar todo mundo e vamos executar aqui, tá? Deu uma query, tá? Ok. Daí o que a gente vai fazer? Ah, pessoal, olhem só. Eu vou voltar aqui para o pgadmin. Se eu navegar na árvore aqui, ó, vocês vão ver que eu tenho três tabelinhas. Aí tem venda, produtos e vendas. Não tenho nenhum gatilho, não tenho nada. E o que a gente vai fazer? Vamos abrir essa produtos aqui. Tá? Então vocês selecionem ela e cliquem aqui. Vai abrir então a informação de produtos. Reparem que eu não tenho nada. Tá? Vamos abrir a vendas também da mesma forma. Reparem que aqui eu tenho vendas também. Tá? Então também não tenho nada. Tá? Então vamos deixar as duas aqui uma do ladinho da outra para facilitar. Vou deixar bem legal aqui. Tá? Ó, então aqui eu tenho, ó, vendas e aí aqui eu tenho o produto. Tá? Muito bem. Então aqui nós vamos criar a nossa vamos cadastrar alguns produtos aqui. Eu espero que esteja suficientemente visível para vocês aí. Nós vamos cadastrar alguns produtos, tá? Então o primeiro aqui, como é serial, eu não preciso colocar o valor, né? Vamos colocar o primeiro cara aqui, arroz, tá? Vamos dizer que eu tenho aqui 300 unidades em estoque, tá? O segundo produto aqui, vamos dizer que a gente quer café, tá? Eu tenho 100 unidades.
feijão, tá? Eu tenho mais 250. O que mais? Não podia faltar, né? Cerveja. E aí aqui eu tenho de cerveja, vamos dizer que eu tenho 500 unidades, tá? Beleza. Então a gente foi cadastrando, podemos cadastrar tantos quantos produtos vocês quiserem. Vamos dar um commit aqui, né? Vamos dar um refresh para ele então gravar as linhas na minha base de dados, tá? Então aqui loja, aqui é a minha tabelinha produtos. Deixa eu tentar aumentar aqui para vocês enxergarem que é a produtos, tá? Ó lá, produtos aqui em cima, e aqui na direita vai ficar o meu vendas, tá? Então imagina, tem todos esses produtos aqui, obviamente numa loja, num mercado teriam infinitamente mais produtos aí, e vamos imaginar que vai começar nossas vendas, tá? Então como esse código aqui também é um serial, eu não preciso preencher, tá? Eu não preciso preencher, vamos deixar, eu consigo até deixar maior, olha que legal, tá? Então eu não preciso preencher esse. Vamos pegar a data da venda, como a data é opcional, mas vamos trabalhar com a data de hoje, então 2020, 09/18, tá? E o valor total da minha venda, como tem um default lá, eu posso deixar em branco, tá? Que ele vai então acessar, tá? Dou um atualizar aqui, reparem que ele cria a data, ele coloca um valor 0 para mim aqui, por causa do default, e cria um código para mim, tá? Vamos trabalhar só com essa primeira venda aqui, certo? Muito bem. Então vamos voltar para o nosso SQL lá, tá? Nosso SQL que a gente deu o nosso create table aqui, e vamos limpar esse cara, tá? Então agora a gente vai fazer nosso primeiro gatilhozinho. Para que vai servir esse gatilho, tá? Esse gatilho aqui, ele vai ser o que? Um controle, deixa eu botar em maiúsculo aqui, vai ser um gatilho para controlar o estoque e o valor total de cada venda, tá? Vamos ver se eu consigo aumentar isso aqui para ficar bem grandão para vocês aí, ó, tá? Certo? Então vai ser esse gatilho aí que nós iremos trabalhar para controlar esses carinhas aqui. Então como é que a gente faz, né? Então foi o que eu falei para vocês. A gente vai ter então um gatilho, tá? E esse gatilho aí então ele vai ter a seguinte sintaxe, certo, gente? Então olha só, no Postgres, tá? Create trigger. Aqui eu vou ter que dar um nome para o meu gatilho, tá? Este nome, pessoal, eu gostaria, uma boa prática é que vocês escolham um nome que represente o que esse gatilho faz, tá? Então, no meu caso aqui, eu vou colocar gatilho insere item venda, ou seja, quando eu fizer uma venda, estou colocando um produto, tá? Estou tirando um produto do meu carrinho e passando pelo caixa, vamos dizer essa ideia aí, tá? Então o que acontece quando eu fizer essa ação? Quando eu fizer essa ação significa que eu estou levando um produto, então esse produto ele tem que ser registrado quanto que esse produto vai me custar, né? Por exemplo, se eu estiver levando 3 sacos de arroz, eu tenho que fazer o que? Aquela quantidade, 3 vezes o valor unitário, e incrementar isso no meu valor da minha venda, né? E esse valor, então, para cada item, ele vai sendo aumentado, né? Que nem a gente faz no mercado, lá vai aparecendo quanto que é o subtotal, né? Quanto que está saindo a minha compra. E também, ao mesmo tempo, para cada vez que eu inserir um elemento aí, eu tenho que descontar do meu estoque lá, né? Tá? Então, se eu estou levando 3 sacos de arroz, lá na minha tabelinha de produtos, eu tenho que diminuir do meu estoque 3 unidades. Tá? Então, reparem, quando acontecer esse evento, né, de eu levar um determinado produto,
outras duas operações têm que acontecer na minha base de dados de maneira automatizada. Se não tivesse o gatilho, eu iria ter que implementar esse conjunto de ações, esse controle dentro da minha aplicação. Tá? Então eu ia ter que fazer alguns ifs aí, eu ia ter que fazer vários selects, eu ia ter que fazer várias consultas à minha base de dados, né? E com isso então eu poderia, certamente iria gerar algumas conexões, né? E aí então isso poderia pesar lá na minha aplicação como um todo. Então por que a gente não faz isso a nível de SGBD, né, operação automatizada, e com isso a nossa aplicação como um todo iria ganhar em desempenho. Então essa é uma das principais vantagens, né? Então aqui nós temos o nome do nosso gatilho. O que a gente tem que colocar aqui agora, tá? A gente tem que colocar aqui agora o momento, tá? E temos que colocar o evento disparador, tá? Qual será o evento disparador? O que tem que acontecer para que eu faça o controle automático de estoque e do valor de cada venda? Então o nosso evento disparador, neste caso aqui, é um insert, tá? Um insert aonde? Na tabela item venda. Tá? Então cada vez que eu for registrar um novo produto para uma determinada venda, cada vez que for acontecer um insert nessa tabela, alguma coisa vai ter que ser feita. Tá? Aí aqui nós temos o for each row, porque eu quero fazer isso para cada linha. E aí o que eu tenho que fazer? Né? Eu tenho que fazer um execute procedure. Tá? Ou seja, execute um procedimento, uma função. E aí a gente vai dar um nome para essa função. Eu costumo usar, tá, o mesmo nome do gatilho, tá? Mas não é necessário, eu posso especificar aqui o nome da função que eu quiser, certo? E aí aqui qual vai ser o momento que eu vou fazer isso, né? A gente vai trabalhar com apenas dois momentos, o after ou o before, tá? Como esse insert e as ações que eu tenho que fazer, elas não dependem não tem uma restrição de integridade referencial, por exemplo. Nesse caso aqui eu posso fazer, tá, tanto after quanto before, tá? O melhor nesse caso seria a gente fazer um after, ou seja, após acontecer o insert, ou seja, vai acontecer o insert, e aí então eu vou fazer as minhas ações. Tá? Então o gatilho aqui está pronto, tá, gente? Ele só, como eu falei para vocês anteriormente, ele só vai trabalhar com o evento e com o momento, só isso. O resto da minha regrinha ECA, ou seja, a condição e a ação, elas ficam para a minha função, tá? Então aqui eu vou colocar a função. Por que eu estou colocando a função antes, tá? Vocês já vão entender. Porque assim, né, gente, ó, o gatilho, tá? O gatilho, ele está sendo criado e ele vai mandar eu executar uma determinada função. Então, se eu mandar criar o gatilho primeiro, tá? O SGBD, vai reclamar e vai dizer, olha, tu está mandando eu criar um gatilho, um objeto, que vai fazer uma chamada a um determinado procedimento que ainda não foi criado, certo? Então, muito embora a gente está vendo create trigger e a gente está vendo a ideia de regrinhas ECA, né, evento, condição e ação, na hora da gente criar no Postgres, primeiro eu tenho que criar a função, que vai ter a parte da condição e as ações, para somente depois eu criar o evento disparador, tá? Ó, eu vou executar aqui, tá, gente? Vocês vão ver que ele vai reclamar, tá? Ó, tá vendo, ó? Disse aqui, ó, função insere item não existe, ok? Então isso é importante, tá? A gente cria primeiro a função, ou vocês podem fazer que nem eu estou fazendo aqui. Eu costumo fazer isso por causa
da ideia da regrinha ECA. Então, primeiro eu crio o evento junto com o gatilho e somente depois eu vou criar então a minha funçãozinha. Mas na hora de executar, né, gente, na hora de criar, tem que ser a função primeiro e depois o gatilho. Tá legal? Muito bem. Então aqui na nossa função vai ser então talvez a parte mais importante, né? Porque é aqui que vai estar toda a nossa partezinha mais complicada de programação, né? De regra de negócio, enfim. Então aqui como é que vai ser? Create, tá? Or replace function. Importante esse or replace, por quê, tá, gente? Porque assim, ó, como aqui vai ter bastante operações, né? Ifs, updates, geralmente a gente pode cometer alguns errinhos aqui, né? E se eu quiser, por exemplo, consertar um erro, se eu deixar só create, tá? Eu vou ter que toda hora estar dropando isso, vou ter que estar excluindo a função e criando ela novamente. Com o or replace eu não preciso dar drop, tá, pessoal? Ele substitui a função caso eu tenha que fazer alguma modificação. Então é uma boa prática a vocês usarem o or replace. Daí aqui agora eu vou dar um nome para a minha função. Então escolho o nome que eu coloquei aqui embaixo, tá? Ctrl C, Ctrl V. E aí, né, pessoal, as nossas funções de gatilhos, elas sempre têm que retornar um gatilho, tá? Então return trigger AS, e aí aqui a gente vai passar então o nome do meu gatilho, tá? Então esse nome do meu gatilho aqui tem que ser entre dólar aqui, tá? E eu posso a partir de agora então trabalhar. Existe dentro das funções uma região para eu declarar variáveis, tá? Então chamada de declare, e aí aqui eu vou colocar, deixa eu botar só 4 espaços aqui para ganhar. Então vou botar aqui, ó, vou dizer que total ele é uma variável do tipo real, tá? Ou um double, como queira, certo? Posso declarar tantas quantas variáveis eu quiser. No caso aqui, só a título de exemplo, nós vamos ter só essa. E aí aqui eu vou ter o começo, tá? E o final do meu gatilho, tá? Begin e end, é como se fosse aí o abre e fecha chaves aí do Java, tá? Então esse aqui ele usa uma linguagem parecida com Pascal aí, com Delphi, com quem já trabalhou aí, que é begin e end, é para abrir e fechar aí os nossos delimitadores, tá? E aí a gente vai fazer o que? A gente vai fazer o nosso teste aqui, ou trabalhar com a nossa condição, tá? Então a nossa condição é if then, tá? O que eu tenho que fazer aqui, né? Vamos imaginar primeiro as ações que nós iremos trabalhar. Quando acontecer este insert, tá? Na tabela item venda aqui, o que tem que acontecer, né? Primeiro, a quantidade de itens contidos na minha linha, ela tem que acontecer uma diminuição no meu estoque, tá? Então eu vou ter que atualizar o estoque na tabela produtos. Primeira coisa que eu tenho que fazer, né? No caso ali, como eu estou inserindo, é diminuir, tá? E num segundo momento eu tenho que fazer o que? Atualizar o valor total na tabela venda, tá? Ou seja, como eu estou levando produtos, eu tenho que aumentar esse carinha, certo? Então é isso que nós vamos fazer aqui. Primeiro nós vamos atualizar o estoque na tabela produtos e depois então nós vamos atualizar o valor. Como é que eu faço para atualizar o estoque? Tá? Como é que eu faço? Vai ser o que? Um update produtos, que é o nome da minha tabelinha, set quantidade estoque igual a quantidade em estoque, que mais? Menos, né, gente? Porque eu tenho que atualizar, menos o que? Olhem que legal agora aqui, ó. O meu evento disparador é um evento do tipo insert, tá?
Quando eu trabalho com insert, eu tenho acesso a qual referência? Lembro, né, da aula passada lá, a qual referência que eu vou ter acesso? Quando eu trabalho com insert, eu tenho acesso à referência à nova linha. A nova linha. Então, em SQL, gente, eu tinha que dar um nome para essa nova linha. Aqui em Postgres, não. Tá? Ele sempre vai associar duas variáveiszinhas. Essas variáveis são restritas da linguagem. Eu não posso usar ela como variável minha. Então, são palavras reservadas. Então, aqui eu vou usar a variável new. Tá? Essa variável new, ela então vai ficar sempre associada à nova linha, new.quantidade. Tá? O que está faltando aqui mais? Né? Where, né, gente? Where. Não é cesta da maldade, né? A gente está fazendo um update e o update nosso aqui tem que ter um where. Where o quê? Código P igual a new.codep. Ok? Então, esse nosso updatezinho aqui, o que ele vai fazer, né? Ele vai pegar na tabela produtos, vai verificar quanto que eu tenho no estoque atual, diminuir pela quantidade que eu estou levando da nova linha. Tá? Reparem que a nova linha ela é composta por código da venda, código do produto, quantidade e valor unitário. Então ele tem esses 4 elementinhos aí, essas 4 colunas para cada insert que eu estou fazendo. E a new, né, é um ponteiro que tem acesso a cada uma dessas colunas. Então reparem, eu tenho new.quantidade e tenho new.codep. Tá? Então eu tenho acesso a essa nova linha que está sendo inserida. Muito bem. Então eu consigo agora atualizar esses caras. O que está faltando aqui, né? Eu atualizar o valor total na tabelinha venda. Tá? Então aqui será o que? Um outro update. Só que vai ser um update em vendas. Esse update aqui é um pouquinho mais complexo, mas também não é muito, tá? Set valor total da venda. Bem, esses nomes compridos aqui vão me quebrar, tá? Vai ser igual a quem? Até vou fazer numa outra linha aqui, senão vou ter que diminuir. Set valor total da venda vai ser igual ao próprio valor, né? Valor total venda mais, né? Porque agora eu vou estar aumentando, eu estou inserindo, tá? E aqui também acho que não vai caber, mas talvez eu tenha que diminuir, tentar. Talvez eu tenha que diminuir aqui, tá, gente? Ok. Tá, acho que vocês vão conseguir enxergar. Tá venda mais o que? O new.quantidade vezes o new.valor unitário. Ok? Aqui está a importância, né? Tem que diminuir mais ainda. Aqui está a importância, né, gente, de dessa coluninha valor unitário estar na tabela item venda, né? Se não tivesse, em vez de eu usar o valor new aqui, eu teria que fazer um select, tá? Então aqui seria vezes, aí eu ia ter que fazer todo um select, valor, from, produto, where, tal. Não era difícil, né? Não seria difícil, daria bem para, mas ia ficar um pouco mais complexa a minha consultinha, tá? Por isso que eu coloquei ele para, como eu falei anteriormente, simplificar. Um update, o que está faltando? O where, né, gente? Cesta da maldade, né? E hoje é uma sexta, então poderia ser um update sem where, só que não. Where, código da venda, igual a new.codv. Tá? Fizemos aí, então, nossos 2 updates, certo? Daí, então, essas aqui seriam as nossas ações, pessoal. As nossas ações, né? Eu tenho que atualizar o estoque e atualizar o valor total. Daí eu pergunto para vocês, falta a gente preencher aqui, ó, qual é a minha condição, né? Qual é a minha condição? Daí eu pergunto para vocês, quando que
ao acontecer um insert de um elemento aqui nessa tabelinha item venda, tá? Pensem na ideia. Eu estou pegando e comprando um produto, passando no caixa do mercado, tá? Essa analogia é a melhor que tem. O que vai acontecer? Eu tenho que executar este conjunto de ações aqui todas as vezes, cada vez que isso aqui acontecer, ou vai ter alguma vez específica onde eu vou atualizar, outra não, para esse produto eu atualizo, para o outro não. Isso acontece ou não? Ou é para todo mundo? Né? Para cada produto. A ideia é para cada produto, né? Então toda vez que acontecer isso daqui, sempre que isso acontecer, eu tenho que atualizar os estoques. Então não existe um caso especial que eu tenho que tratar, é todo mundo. Quando é todo mundo, eu tenho que fazer com que essa minha condição aqui sempre seja verdade. E para a minha condição ser sempre verdade, eu tenho que simplesmente colocar aqui um verdade, né, gente? Então, if true, ou seja, sempre irá acontecer este meu carinha, tá? Certo? Tranquilinho até aí? Muito bem. Então, como eu abri um if aqui, ó, esse begin e esse end é para começar todo mundo. Como eu abri um if aqui, ó, eu vou ter que dizer para ele que agora terminou o meu if. Deixa eu ver se eu botei. 1, 2, 3, 4. Tá? Terminou o meu if. End não vai. É só end if. Olha que bonito esses if e end if, né? Horrível. Tá? Terminou o if e aí, né, pessoal, como a minha função ela espera o retorno de um trigger, eu vou ter que ter um return aqui, tá? E esse meu return aqui sempre a gente tem por padrão em retornar ou a nova linha, no caso de insert. Se for um delete, a gente vai retornar a old, a linha antiga. E se for um update, eu posso retornar qualquer uma delas, tá? Então, return new, end. E aí, por último aqui, tá, pessoal? A gente tem que dizer em qual linguagem que essa função foi construída, tá? Isso é um outro diferencial do Postgres, tá? O Postgres, tá, pessoal, ele possui compiladores internos ali que ele consegue trabalhar com algumas funções que podem ser escritas em outras linguagens de programação nativas. Por exemplo, eu poderia criar essa minha função aqui ou ter essa função em C, na linguagem C. E aí então o Postgres ele tem um interpretador C que conseguiria então entender esse cara. Então ele tem várias linguagens aí que ele consegue entender, Perl, Python, né, Ruby. Então ele tem algumas funções aí que eu poderia escrever usando esta linguagem, só que eu teria que informar para ele qual é a linguagem que essa função aqui foi escrita para que ele então ative o interpretador correto, tá? Essa linguagem que nós estamos usando aqui é uma linguagem própria do Postgres, tá? Que é a chamada PL/PG/SQL. Então eu vou dizer aqui, tá, que esse gatilho, ou essa função aqui, ela usa a language chamada PL/PG/SQL, certo? Se eu usasse em C, eu iria usar C, eu iria usar Python aqui, enfim. Então eu tenho que informar para o Postgres qual é a linguagem que eu escrevi a minha função, certo? Tá? Antes da gente compilar isso daqui, eu acho que é interessante também a gente ver que essas funções aqui, elas possuem um salt, né, que vocês estão acostumados aí, que é os chamados raise, tá? Então aqui eu posso dar um raise notice, que faz o que? Ele vai imprimir, né, uma mensagem, tá? Isso aqui é particularmente importante quando a gente está querendo debugar alguma coisa, tá? Então o que no nosso caso aqui, vamos botar, ó, estoque atualizado, tá? Então quando acontecer um estoque aqui ficou atualizado. E aqui também a gente pode ir mandando imprimir, no caso, os subtotais, tá? Como é que eu vou fazer isso? Tá?
Aí aqui eu vou fazer o seguinte, vou ter que ter um select, tá? Valor total da venda, vou botar o from maiúsculo aqui, from vendas, where, aí dá para copiar esse cara aqui, olha a preguiça pegando, né? Tá? Então é um selectzinho, que vai pegar o valor total da venda, e aí eu vou pegar, só para a gente ver aqui, eu vou colocar o resultado deste carinha aqui dentro da minha variável total, tá? Opa. Ok? Tá, então reparem, eu criei uma variávelzinha total aqui em cima, ó, e aí como é que eu faço para usar ela dentro, né? No caso aqui, o que eu fiz? Eu fiz um selectzinho, que vai me retornar um único valor, eu estou garantindo isso através da passagem da chave primária, e aí então eu vou colocar aqui dentro. Tendo essa variável, eu posso trabalhar com ela de qualquer forma que a gente quer. Posso fazer continhas, poderia usar ela aqui dentro, né? Se eu tivesse feito esse total antes, eu poderia usar só total aqui, ó. Tá? Poderia usar só o total aqui. Enfim, só que eu vou usar ela para dar um raise aqui, tá? Então aqui nós vamos dar um raise, notice de novo. E aí a gente vai botar aqui, ó, valor atual da venda, shift 2 pontos. E aí aqui eu vou dar um percent, que esse percent aqui vai ser um valor que eu vou ter que passar, tá? E aí esse valor aqui que eu vou passar vai ser o total, tá? Então é como se fosse um system out print aí que vocês estão acostumados. E aí quando eu passar esse carinha, ele vai pegar o valor contido dentro dessa variável, tá? Legal? Tá, então, a princípio, gente, esse é a nossa função. Reparem que ela é bem mais complexa que o nosso gatilho propriamente dito, tá? Certo? Tá, e nós vamos então ver se isso aqui funciona, tá? Então vamos selecionar todo mundo agora, ó, vamos selecionar a função e também o gatilho e vamos mandar executar, tá? Query return com sucesso, tranquilinho, tá? Beleza. E aí então o que vai acontecer, né, gente? Nós temos aqui os nossos produtos, deixa eu diminuir aqui, tá? Temos aqui a nossa tabelinha vendas, deixa eu diminuir aqui, tudo bonitinho. E nós vamos ter também o nosso item venda, tá? A nossa item venda, que num primeiro momento eu vou fazer no braço aqui, tá? Eu vou fazer a primeira venda nossa aqui no braço, para vocês verem o que vai acontecer, tá? Então o que vai acontecer aqui, ó? Nós vamos fazer um insert into item venda, item venda, values, values, quem que eu vou fazer a venda, né? Então o primeiro cara que ele espera é um código de venda, nós só temos um, então vai ser a venda 1. Código do produto, que produto a gente vai querer levar, né? Eu tenho aqui, né, pessoal, eu tenho aqui, deixa eu achar isso aqui, 4 produtinhos, eu tenho arroz, café, feijão e cerveja, né? Obviamente nós vamos levar o que? Cerveja, certo? Vamos levar cerveja. Qual é a quantidade de cerveja que nós vamos levar? Vamos levar aí um fardinho, 12, tá? E quanto custa cada uma das cervejas que a gente está levando, né? Aí aqui, né, pessoal, se fosse o produto lá na tabela, o valor do produto lá na tabela produto eu não precisaria passar, mas como está aqui, vamos dizer que cada cerveja e cada latinha custa R$4, tá? R$4, ok? Então aqui vamos dar um ponto e vírgula e vamos executar esse cara. O que tem que acontecer, né, gente? O que vai ter que acontecer? Lá na minha tabelinha produtos, a quantidade em estoque tem que modificar, ou seja, vai ter que diminuir 12 das minhas cervejas. Eu tenho 500, é isso? Vamos ver. Tenho 500, então aqui vai diminuir 12. E na minha tabelinha vendas aqui, o meu valor total da venda ele vai ter que então sofrer uma alteração, tá? Então vamos executar esse cara aqui. Isso automaticamente, tá, pessoal? Estou executando um único insert
e várias outras operações vão acontecer de maneira automática, tá? Então olha aqui, eu executei, tá? Olha os raises aqui funcionando, ó, estoque atualizado, e está dizendo que o valor atual da minha venda é R$ 48, tá? Até poderia botar aqui R$ 48. Vamos ver como é que ficou as nossas tabelinhas, tá? Ó, aqui está a minha tabelinha produtos, vamos dar um atualizar, né? Ó, diminuiu 12, tá? Isso é mágico, pessoal, sozinho, eu não fiz absolutamente nada, só que não, né? E aqui então vamos atualizar, reparem que ficou 48, tá? Querem comprar mais alguma coisa? Sim, vamos lá, tá? Vamos dar um outro insert. Que produto a gente vai levar? Vamos dizer que a gente vai levar o produto número 2 aqui, que eu não me lembro qual que é, tá? Café, cerveja e café fecha todas, né? Bem o que o pessoal de TI gosta, tá? Vamos levar café, que quantidade nós vamos levar de café? Vamos dizer que a gente vai levar 5, tá? E o café está mais caro, né? O café custa, vamos dizer aí que custa R$ 9, tá? Ou 9,50, ok? O café. Vamos fazer esse insert aqui, tá? Ó, estoque atualizado, e reparem que o meu raise aqui já aumentou o valor da minha venda, né? Da minha venda subtotal. Vamos ver aqui as nossas tabelinhas, vamos atualizar, ó, café já baixou 95, e o valor que era 48 foi para 95,50, certo? Tá, pessoal? Então assim, ó, esse aqui foi um exemplinho inicial, né, de como trabalhar com a ideia de gatilhos, né? E aí agora o mundo está à nossa disposição, né? A gente pode fazer muitas coisas, né? Toda e qualquer operação sistematizada, automatizada que vocês pensam que pode ser feita, né, na aplicação de vocês parem um pouco e vejam se não é possível fazer isso a nível de gatilhos também. Certo, pessoal? Tá? Então a videoaula vai ficando por aqui. Eu espero sinceramente que vocês tenham gostado. Como exercício aí, vocês poderiam implementar aí um gatilho no qual eu excluo um cara da minha venda, tá? Bem facinho, já está praticamente pronto. E também se eu quero modificar a quantidade. Por exemplo, se ao invés de eu levar, aqui no caso, 12 latinhas, né, 12 cervejas, eu levar mais, eu levar 24. Ou se eu levar 6, né, o que tem que acontecer? Esse do update aí, ele é bem interessante vocês fazerem aí, tá? Eu costumo fazer isso em aula, mas não vai dar tempo aqui, ok? Tá, pessoal? Espero que vocês tenham gostado aí. Peço desculpas pela aula ter ficado um pouquinho longa, mas eu quis fazer bem devagarinho com vocês, ok? Dúvidas, me procurem aí. Um grande abraço, fiquem bem.